Na próxima sexta-feira, dia 25 de abril, é celebrado o Dia Internacional de Combate à Alienação Parental. A data tem um objetivo muito importante, que é conscientizar a prática que prejudica o desenvolvimento emocional e a relação entre pais e filhos. É uma questão bem delicada, né? Envolvendo aspectos psicológicos, inclusive. Por isso, esse é o assunto hoje no quadro Seu Direito. Aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu converso com a advogada Emília Lima, que é especialista em direito da família. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu espero contribuir de alguma forma com conhecimento para esse tema que é tão sensível e importante. Com certeza, né? Você aí de casa também pode contribuir, tá? Participando, enviando suas perguntas, quem sabe trazendo algum relato de alguém que você conhece, um relato pessoal. Se não quiser se identificar, tá tudo certo também, só sinaliza para a nossa produção e manda sua mensagem no WhatsApp do Mulher Demais, é o 991050400. Tem QR Code aqui, ó. A sua interação é muito importante para nós, para a gente ampliar esse debate sobre alienação parental. Então, aponta a câmera do seu celular e já manda sua mensagem para a gente através do Zap do Mulher Demais. Então, doutora, antes de qualquer coisa, eu até citei lá no comecinho que parece um termo meio esquisito, né? Alienação parental. Para a gente explicar na prática o que é a alienação parental, explica para a gente. Como você bem conceituou no início, é uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente para que impedir que seja desenvolvido um afeto dessa criança ou desse adolescente com esse parente, que pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um avô, uma avó, uma terceira pessoa que tem ali uma função parental. E pode ser exercido por essas pessoas ou por qualquer pessoa que tenha sob sua responsabilidade um menor. Normalmente, esse casal, né? Então o pai e a mãe estão separados e é por isso que gera esse embate e coloca essa criança, esse adolescente contra o outro, então? Isso. Infelizmente, no término, né, na ruptura da relação, algumas das partes não sabem separar esse vínculo conjugal que está sendo desfeito do vínculo parental, que é exercer essas decisões e a formação daquele ser, né, que está sendo criado e desenvolvido. Então, acabam trazendo essas experiências próprias para a formação da criança, com o intuito de afastar, de não desenvolver afeto, de desqualificar. A gente trouxe, inclusive, né, até para deixar mais fácil de quem está em casa entender, uma telinha com alguns dos comportamentos mais comuns, então, nessa prática da alienação parental. Então, a gente colocou ali em cima o comportamento do alienador, que aí, nesse caso, né, doutora, pode ser a mãe, pode ser o pai, mas pode ser outro parente ali que está colocando aquela criança contra a mãe ou contra o pai nessa situação de separação, por exemplo, Exatamente, exatamente. Vamos trazer aí, então, o primeiro pontinho ali, ó, é desqualificação do outro genitor na presença da criança. Então, é quando um embate presencial mesmo, porque seu pai isso ou sua mãe aquilo, coloca a criança na presença, na figura do outro ali também. O impedimento, então, do contato com a criança, então, impede que o pai, a mãe ou outro parente veja aquela criança que tem contato ou mesmo, entre em contato. Às vezes a criança tem telefone, mas ela tem um acesso ao telefone limitado já para impedir o contato. Olha, gente, isso é muito sério, né? Doloroso. Doloroso demais. E que vai gerando, né, consequências. A gente vai falar sobre isso já já. Tem ali o incentivo para a criança escolher um lado. Então, você gosta mais de mim ou do seu pai? Você vai ter que escolher o lado. Exatamente. É tão sério isso, né, E doutora? usam, assim, de artifícios, né? Então, vou dar um exemplo. Do pai que pega o filho aos finais de semana e fala mal da mãe. E aí usa aquele tempo que normalmente é de lazer para convencer o filho de que com ele é melhor, de que o lado é melhor. Da mesma forma, a mãe pode fazer também. Eu me dedico na sua criação e tentar desqualificar o pai para criar um afastamento. Não vá, meu filho, lá você não se sente bem. Olha e só. aí que entra uma parte de manipulação, por isso que o termo alienado, né? Verdade. Ficou lá um último pontinho para a gente voltar para a tela, para a gente entender, né? Justamente essas características, o comportamento do alienador. O último ponto diz assim, ó, distorção e percepção da imagem do outro genitor para a criança.
Então acaba que tudo se complementa, né, doutora? Isso. Não é um caso isolado ou uma característica isolada. Tudo acaba sendo um completo, né, no final das contas. Isso. Nas varas de família, a gente tenta trazer a conscientização de que aquele parente pode ter sido um mau companheiro, uma má companheira, mas que isso não deve interferir na relação entre pai e filho ou mãe e filho. Por quê? Pode ser um mau companheiro, mas isso não quer dizer que seja um mau pai. Exato. Entendeu? Então tem que ter uma distinção. E a criança vai discernir da forma dela as situações e não tentar influenciar tão claramente assim, tão obviamente no entendimento da criança. Com certeza. A gente já está recebendo relatos e perguntas através do WhatsApp do Mulher Demais. Vocês têm prioridade. Vamos colocar em tela aqui. Se você quiser participar, é no 991050400. É você no MD. Interage com a gente. Vamos lá trazer a primeira pergunta. Se a mãe tira o direito do pai de ver e ter notícias da criança, é alienação? A criança tem 10 meses e tem 3 meses que o pai não tem notícias. Nesse caso aí, doutora, é considerado, é caracterizado como alienação parental? No caso, eu não posso constatar assim, mas é um indício de alienação parental. Com esse indício, pode ser instaurado um processo e o juiz, a partir do indício, ele vai tomar medidas cautelares, já marcar uma audiência para adverter as partes dessa atitude, restabelecer essa convivência e averiguar. Num caso como esse, seria extremamente necessário o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, que seria um psicólogo, um assistente social, que estaria ali no convívio da criança, sem ser de uma maneira brusca, para que a criança esteja ali natural, confortável, acolhida no seu ambiente, para poder averiguar se está acontecendo isso. Certinho. Vamos trazer mais uma tela, né? Mais uma dúvida aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Eu gostaria de saber como agir com um pai que abandonou afetivamente uma filha, porém saiu espalhando que a mãe o proibiu de ter contato com a criança, sendo isso uma inverdade. Uma situação também bem delicada e comum também, infelizmente. É bem complicado, né? Infelizmente. Inclusive, o uso da lei de alienação parental, ela pode ser mal colocada. Em casos assim, que o pai não procura, não busca, ele não cumpre a convivência regulamentada, porque só para esclarecer, para ficar mais entendível, quando existe essa ruptura, ou no divórcio, ou numa ação que regulamente as questões da criança, vai ser regulamentada a convivência, como é que ela deve acontecer a convivência com o genitor. Por exemplo, aos finais de semana, quinzenalmente, busca na sexta-feira, na escola, deixa na segunda-feira, na escola também, já para evitar esse contato, se for um contato ruim entre pai e mãe, já evita. Para que eles não precisem se encontrar eventualmente, para que a criança possa ter acesso ao pai ou à mãe, né? Exatamente. E agora, indo para a pergunta, qual seria a maneira de evitar esses ataques, né, essas acusações? Seria registrar. Então, por exemplo, no dia de buscar a criança, registrar por meio de mensagens de WhatsApp, de ligações. Hoje foi o dia de você buscar a nossa filha ou o nosso filho e você não compareceu. Entendi. Porque aí, em caso de uma acusação como essa, a mãe tem como se resguardar. É documentado ali, de certa forma, né, doutora? Outros exemplos, existem outros exemplos de alienação parental que a gente possa trazer para o pessoal de casa entender melhor ainda? Existe. Por exemplo, a genitora ou o genitor que se muda de residência para dificultar o acesso. Por exemplo, se muda para um lugar mais distante para dificultar o acesso. Outro exemplo também, ocultar informações médicas, escolares, dificultar o acesso, o contato, dificultar o exercício da parentalidade. Porque, por exemplo, um pai que não mora com a criança, mas tem direito a participar das festividades escolares, mas se a responsável ou o responsável não passa essas informações, está impedindo o exercício dessa parentalidade. Entendi. Pois é, são muitos detalhes como a gente está vendo, né? E tem mais dúvidas também no WhatsApp do Mulher Demais. Vamos trazer aqui em tela para todo mundo acompanhar, né? Eu tenho um neto que ele se dava muito bem comigo e com o avô. Tudo era eu, avô paterno. Só que ele nunca morou com a mãe. Era a tia dele que cuidava. Ele foi morar com a mãe em um outro bairro. Depois disso, o menino me odeia.
odeia o pai, não está vindo mais na minha casa, já tem uma guarda compartilhada, o menino não está vindo mais porque ele não quer mais vir para cá. O que é que eu posso fazer? É um caso, claro que a gente não pode atestar, mas que realmente parece, né, doutora? Isso. Tem um indício muito forte para você ver o exemplo. Foram terceiras pessoas, ele estava com a tia, a avó, então agora ele está com a mãe, que pode se misturar aí essa questão dos parentes. Claro, ela teria que ingressar com ação judicial para declarar essa alienação parental. Se essa criança ou esse adolescente passar por um psicólogo, um assistente social e for atestado que essa alienação parental aconteceu, ele vai ter aí a convivência restabelecida com os avós, ainda que de maneira gradativa, porque como ela disse, ele agora não quer mais. Então vai ser acompanhado e o Estado tem esse dever, porque é um dos direitos primordiais da criança, a convivência familiar. Então o Estado tem esse dever de restabelecer essa convivência. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no quadro Seu Direito, tá? Então manda aí sua pergunta pra gente no 991050400. A gente vai trazer os prejuízos que esse tipo de comportamento pode trazer para crianças e adolescentes. Se for o caso de acionar a justiça, qual é o passo a passo, o que fazer? Daqui a pouquinho, tá, doutora? Tá bem, combinado, obrigada. Então?